Muito boa tarde para você que nos acompanha nesse fim de tarde de céu azul aqui na Torre do Castelo. Agora faz 25 graus em Campinas e a gente está numa edição especial do Jornal Câmara Notícia, ao vivo da 7ª maravilha mais votada, a Torre do Castelo, e você vai ver também nessa segunda edição. Durante toda esta semana, nós passamos por diversos pontos da cidade para mostrar como Campinas se formou e como ela está no presente. A gente termina na 7ª maravilha da cidade, a Torre do Castelo. Conheça a casa, que é um dos pontos de encontro dos descendentes portugueses. No Saúde e Bem-Estar, uma técnica de atletas que ajuda na reabilitação física. E no futebol, os times de Campinas têm confrontos fora de casa, o Guarani busca a liderança e a Ponte Preta luta para fugir da zona de rebaixamento. Hoje é 14 de julho de 2017, sexta-feira, aniversário de 243 anos de Campinas, e a nossa edição está no ar. E olha só, gente, ao longo dessa semana nós passamos por diversos pontos para contar um pouco do passado e do presente de Campinas. A gente andou pelo centro, pelos 2 estádios dos times de Campinas, passamos também pelos 6 distritos que compõem a nossa cidade. Agora, hoje, 14 de julho, que é aniversário de 243 anos de Campinas, a gente passou pelas 7 maravilhas durante todo o dia. Vamos relembrar agora quais são elas. Em 2007, os campineiros escolheram as maravilhas da cidade. Uma votação na internet deu o título para a Estação Cultura, Catedral Metropolitana, Parque Portugal, Jockey Club, Mercado Municipal, Escola de Cadetes e para a Torre do Castelo. O prédio do Jockey Club Campineiro foi construído entre os anos de 1915 e 1925. O edifício tem inspiração nos palacetes franceses do fim do século. No térreo existe um elevador todo de ferro, que ainda funciona. Em 1958, a Sociedade do Clube Campineiro se uniu com o Jockey Club de Campinas, formando o Jockey Club Campineiro. Na frente do prédio existe a Praça Antônio Pompeu, que abriga o túmulo do maestro Carlos Gomes, o monumento Bento Quirino e, ao fundo, a Igreja Nossa Senhora do Carmo, além do Marco Zero da cidade. Fundada em 1872, a antiga estação FEPASA foi por muito tempo o principal ponto de chegada e partida de passageiros e mercadorias. Atualmente, ela abriga um centro cultural que recebe shows e eventos. Em 1990, o prédio foi tombado como Patrimônio Cultural Municipal. A construção da catedral levou 70 anos. A arquitetura é baseada na técnica de taipa de pilão e o design interior no estilo barroco baiano. A catedral é tombada pelo Estado e pela cidade. O Mercado Municipal de Campinas foi inaugurado em abril de 1908 pelo prefeito Orozimbo Maia. A obra foi do arquiteto Ramos de Azevedo. O prédio foi tombado em 1983 pelo Estado e em 1996 pela cidade. O mercado abriga cerca de 143 bancas dos mais variados produtos e passam diariamente cerca de 1.500 pessoas pelo local. Conhecida popularmente como Lagoa do Taquaral, o parque reúne uma variedade de espaços recreativos e culturais. Dá para fazer passeio de pedalinho, ver espetáculos na concha acústica, exercício físico, Cooper, aproveitar a ciclovia e ainda visitar e tirar fotos na réplica da Caravela Anunciação, a nau que trouxe Pedro Álvares Cabral às terras brasileiras em 1500. A Escola Preparatória de Cadetes do Exército foi construída em 1943 na Fazenda Centenária do Chapadão. O projeto tem estilo colonial espanhol do engenheiro e arquiteto Hernani Valpenteado. O prédio é tombado desde 2010 pela Prefeitura. A SpaceX, como é conhecida popularmente, prepara cadetes para a Academia Militar da Agulhas Negras. O Castelo d'Água foi construído entre 1936 e 1940. Ele tem 27 metros de altura e foi projetado para armazenar 250 mil litros d'água.
Todos os encanamentos são de ferro fundido, importados da França. A Torre do Castelo, como é conhecida, tem janelas que proporcionam visão de 360 graus. O prédio está tombado pela cidade desde 2008. Tá aí, a gente viu aí as 7 maravilhas de Campinas e, claro, a gente já falou para vocês, estamos na Torre do Castelo e a gente vai conversar com o Carlos, ele acompanhando essa equipe hoje pela manhã nos pontos das maravilhas da parte central da cidade e ele vai falar um pouco para a gente sobre a arquitetura aqui da Torre do Castelo, né? O que inspirou a Torre do Castelo? Boa tarde mais uma vez, Carlos. Boa tarde. Então, esse monumento, esse é estilo, né? Esse estilo Art Deco, que era um estilo... como dizer, uma tendência internacional, um movimento internacional da década de 20 e 30 do século passado. E nós temos aqui um exemplar, vários exemplares na nossa cidade, e essa torre faz parte desse conjunto arquitetônico. E, por outro lado também, essa praça rotatória assemelha-se muito como diz, a praça rotatória do Arco do Triunfo, lá em Paris. E também a visão também que nós temos nesses 27 metros, né? Nós temos aqui um mirante, que nós podemos ver alguns bairros de Campinas e também nós vimos até a Serra do Japi, que é em Jundiaí. Tá certo. E olha, aqui a Torre do Castelo também faz parte de um plano de expansão da zona norte da cidade. Exatamente, foi um plano urbanístico, né? Até então o engenheiro Prestes Maia, né? Da década de 30, de 20, era para expandir a zona norte de Campinas. Tá certo. Agora a gente vai ver então uma reportagem que conta um pouco mais da construção e da inauguração aqui da Torre do Castelo. A Torre do Castelo fez parte do Plano Prestes Maia de 1938. O projeto previa a extensão da Avenida Andrade Neves até o Jardim Chapadão. O ponto final da avenida seria na rotatória junto com um obelisco. Mas no mesmo ano, a Sanasa também projetava uma caixa d'água para abastecer os bairros Botafogo e Guanabara. A proposta então aliou as duas ideias e a Torre do Castelo foi inaugurada em 1940 com um reservatório de água de 27 metros de altura e com capacidade para 250 mil litros de água. Hoje a torre tem 6 janelas e por lá é possível avistar várias regiões de Campinas. E olha, quem faz aniversário hoje também é o Batalhão da cidade, que completou 45 anos e teve uma cerimônia de comemoração nesta manhã. Vamos acompanhar. O 2º Belog Leve, conhecido também como Batalhão Cidade de Campinas, comemorou os 45 anos de existência em evento aberto ao público realizado na manhã desta sexta-feira. Com desfile de tropas do quartel, guarda de honra, ex-integrantes e viaturas novas e antigas, ainda comemorou o 15º encontro dos ex-integrantes do 5º Grupo de Canhões Antiaéreos e do 2º Belog. Uma lei de autoria do ex-vereador Carlão Quiminazo instituiu o Dia do Batalhão Cidade de Campinas no calendário oficial do município para 14 de julho. Mesma data em que a cidade comemora o aniversário. A gente falou aqui várias vezes durante as entradas que a gente fez ao vivo na nossa programação e também nas 2 edições do jornal, que Campinas é uma cidade formada por vários povos, de várias nacionalidades, de várias partes do Brasil, nessa cidade de 1.173.370 habitantes. Bem, e tem um grupo, né, os descendentes de portugueses, eles têm uma casa para se reunir. Vamos conhecer como funciona. Um pedacinho de Portugal bem no centro de Campinas. Essa é a proposta da Casa de Portugal, tradicional ponto de encontro dos portugueses nativos, dos seus descendentes e até de quem só quer curtir um pouquinho da cultura dos gajos. A Casa de Portugal é um pedacinho de Portugal dentro da cidade de Campinas. É onde a comunidade portuguesa se reúne, onde ela vem participar das nossas festas e das coisas culturais. Foi o jornalista Luso Ventura, em um artigo no jornal Correio Popular de 1957, que levantou a ideia da criação de um local para que os imigrantes portugueses pudessem se encontrar em Campinas. Um ano depois, o filho de portugueses viu realizado seu sonho. No início, a Casa de Portugal era modesta, na rua Ferreira Penteado, mas ela foi crescendo com o tempo e hoje ocupa uma área considerável no mesmo local,
bem no coração da cidade. Quando me lembro que vi de Portugal há 50 anos atrás e não tinha ninguém que me levasse a um cantinho de Portugal, e hoje existe aqui na cidade de Campinas esse cantinho que você pode vir e matar a saudade de uma concertina, de um baile, de uma sardinha assada, de um bacalhau assado. Então essas coisas me deixam com muito mais vontade de dizer: viva Portugal, eu sou português. A Casa de Portugal não é local só de festa e boa comida. Ela também oferece serviços consulares para quem procura documentos e até passaportes portugueses. Um trabalho que enche de orgulho o seu José, português de nascimento, campineiro de coração. Eu não escolhi Campinas para viver. Eu acho que Campinas me escolheu para viver. Olha, agora há pouco, o repórter da TV Câmara, Rubens Morelli, esteve com a doutora Silvia Brandalize, que é presidente do Boldrini. A gente aproveita para atualizar a situação com vocês com relação àquela medicação para o tratamento da leucemia. Bom, o que a gente conseguiu da doutora Silvia Brandalize é que agora há pouco um juiz federal deferiu uma liminar em favor do Boldrini, que obriga o Ministério da Saúde a comprar o Aginase, que é um remédio de fabricação alemã para o tratamento da leucemia. Então o Ministério não vai poder mais comprar aquele remédio chinês que eles estavam utilizando. A doutora Silvia vem fazendo uma campanha contra esta medicação que, segundo ela, não tem eficácia comprovada. Bom, o Ministério precisaria voltar a fazer essa compra em setembro e seriam 150 frascos por mês. E no próximo bloco a gente tem o quadro Saúde e Bem-Estar. Um fisioterapeuta aqui de Campinas descobriu uma nova aplicação para aquelas bandagens terapêuticas usadas por atletas. A gente volta já, agora são 5 horas e 12 minutos. Novo ensino médio. O que vai mudar? Vou continuar estudando geografia, história e filosofia? Claro, a Base Nacional Comum Curricular contemplará tudo isso. Eu vou poder escolher uma área de conhecimento? Vai sim. Uma parte do currículo será obrigatória e a outra parte você escolhe. As mudanças também valem para as escolas particulares? Sim, elas valem para todas as escolas do país. Novo ensino médio, aprovado por 72% dos brasileiros. Ministério da Educação, Governo Federal, Ordem e Progresso. Se você tiver uma queimadura, algumas coisas a gente tem que ter como parâmetro de atitude. O primeiro deles é interromper o processo da queimadura. Se você tem chama, você extingue essa chama, você retira a roupa. Se a queimadura é química, colocar sobre água corrente, deixar sob água corrente para que você remova esse agente químico. Se a queimadura é elétrica, você precisa cuidado em se distanciar, porque às vezes a fonte de energia elétrica continua, mas na medida da segurança, afastar esta pessoa da fonte de energia elétrica. Eu diria também que 100% das queimaduras têm que ser avaliados por quem tem competência. Nós temos a nossa atenção básica de muito boa qualidade na cidade, nós temos pelo menos 4 hospitais públicos em diversas regiões da cidade para que faça o primeiro atendimento. Nunca coloque nada sobre a queimadura, pasta de dente, clara de ovo, outras coisas que a gente ouve. Nunca coloque nada sobre a queimadura e procure assistência médica. Para todos os casos, uma pequena queimadura pode ter uma infecção, uma pequena queimadura pode até produzir um tétano. Voltamos com a segunda edição do Jornal Câmara Notícia, ao vivo, em comemoração ao aniversário de 243 anos de Campinas, aqui da Torre do Castelo. E a gente vai agora conferir o quadro Saúde e Bem-Estar. Um fisioterapeuta aqui de Campinas descobriu novas aplicações para aquela bandagem terapêutica que os atletas usam para recuperação muscular. Vamos acompanhar. Olá, nesta edição do Saúde e Bem-Estar nós vamos falar sobre o método kinesiotaping, também conhecido como bandagem elástica terapêutica. Nós conversamos com o fisioterapeuta da Casa da Criança Paralítica de Campinas, Rodolfo Cos, que está desenvolvendo a sua tese de doutorado com base na aplicação dessas bandagens.
O Kinesiotape é um método de bandagem elástica autoadesiva terapêutica, né? Que é basicamente um tecido com uma cola, tudo isso muito específico, foi muito estudado, né? Até ser desenvolvido. E aí, conforme você coloca um recorte específico nessa bandagem e a forma que você aplica no organismo, em cima da articulação, em cima do grupo muscular, você tem um efeito fisiológico diferente. Como está sendo utilizada na sua tese? Eu sou funcionário aqui da Casa da Criança, mas a minha tese de doutorado, meu trabalho de doutorado, ele está sendo desenvolvido lá na Unicamp, no Laboratório de Biomecânica e Reabilitação do Aparelho Locomotor. E lá a nossa população é de sujeitos com lesão medular, pacientes com lesão medular, então paraplégicos e tetraplégicos, né? E aí dentro desse contexto, dessa amostra que eu tenho de sujeitos, eu decidi fazer esse trabalho com inibição de tônus muscular. E aí o que foi legal é que eu consegui trazer esses resultados que eu tive lá, aqui para a Casa da Criança, que eu apliquei com alguns pacientes aqui essa técnica, que eu precisava também agir em cima da articulação do joelho, o mesmo músculo que estava rígido nele, estava rígido em algumas crianças aqui, e eu consegui fazer essa adaptação, mesmo os trabalhos estando aí com resultados parciais, né? E deu bastante certo. Quais os resultados que você já percebeu? Na minha amostra do trabalho, os pacientes eles falam que esse desencadeamento da espacidade ele não está acontecendo mais com tanta frequência, os pacientes têm uma qualidade de sono melhor, eles não têm esse desencadeamento assim na hora de transferir para o carro ou para o vaso sanitário para fazer a sondagem ou para alguma cadeira, porque sempre acontece, né, esse desencadeamento de tônus muscular. Até teve um senhor, né, marido de uma senhora paraplégica lá, que ele falou, nossa, ela não me chuta mais à noite. E aqui na Casa da Criança Paralítica? E aqui na Casa da Criança, que eu apliquei com um paciente meu com paralisia cerebral, eu aqui na reabilitação física, eu não estava conseguindo acessar a articulação do joelho dele, porque da mesma forma ele tinha bastante rigidez também desse músculo da coxa, ele ficava constantemente com a perna esticada. Então, assim, algumas atividades motoras que eu precisava que ele desenvolvesse, né, atividade de joelho, engatinhar e etc., eu não conseguia simplesmente porque ele enrijecia esse músculo e aí era impossível, inviabilizava essa postura, né? Eu fiz várias aplicações com ele, mesma técnica que eu estou utilizando lá com os meus sujeitos e deu muito certo. Hoje ele está engatinhando, está conseguindo dobrar o joelho, está fazendo de tudo. O que esperar dessas aplicações para o futuro desses pacientes? A expectativa é que dentro da limitação deles, eles tenham o maior repertório motor possível. É para isso que a gente trabalha na reabilitação física. Em que momento estão os estudos do método Kinesio-Taping? Em alguns casos, a aplicação imediata da bandagem, ela não dá tanto resultado, né? Na literatura tem isso. E aí, com esse resultado parcial, eu demonstrei que ela realmente tem bastante resultado, né? Eu tenho já alguns resultados quantitativos, que aí no final, quando o trabalho estiver pronto, isso vai para uma estatística para a gente realmente ver a relevância científica disso. Porém, os resultados qualitativos que falam por si só, né? O relato dos pacientes é bem interessante. Eu acho que independente de toda essa questão científica, da gente ter essa visão científica, a gente quer ajudar os pacientes, né? Então isso por si só já é bastante para mim. O Saúde e Bem-Estar fica por aqui. Até o próximo. Tchau. Gente, hora de falar do tempo e a previsão é de nada de chuva para o fim de semana, vai continuar esse clima seco. Vamos ver as temperaturas? Olha só, no sábado a mínima vai ser de 12 e a máxima de 23 graus, segundo o CPTEC e INPE. Já no domingo, mínima de 10 e máxima de 22 graus. Bom, gente, agora vamos falar de esportes. O Gabriel Castro está lá no estúdio e os dois times de Campinas têm partidas importantes neste fim de semana, né, Gabriel? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a você que continua nos acompanhando. Exatamente 2 duelos complicados. Amanhã é dia de Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani vai até Belo Horizonte encarar o América Mineiro. O técnico Oswaldo Alvarez tem problemas para escalar o Bugre para o duelo contra os mineiros amanhã. 2 destaques não viajaram. Bruno Nazário tomou o 3º cartão amarelo na última rodada e está suspenso.
Já Fumagalli foi poupado pela comissão técnica e fica em Campinas. É a primeira vez na competição que nenhum dos dois atletas vão entrar em campo. Kaique, Luiz Fernando e até Rafael Silva, que ainda não estreou, brigam por essa vaga. Guarani em segundo com 25 pontos. América Mineiro em terceiro com 23. Confronto direto pela vice-liderança. Mas o Bugre quer continuar olhando para cima e quer a posição do líder Juventude. Duelo bastante complicado para o Bugre. Vocês ouviram aí, os meias Bruno Nazário e Fernando Fumagalli não vão atuar por causa de suspensão e o Fumagalli sendo poupado. E agora uma informação de última hora. Brian Samúdio, vendido para o futebol turco, não atua amanhã, consequentemente não atua mais com a camisa do Guarani e é mais um desfalque, duelo muito difícil. E no domingo tem Campeonato Brasileiro da Série A. A Macaca tem duelo complicado lá em Porto Alegre. Há 4 jogos sem vitórias. A Macaca vai tentar desbancar o Grêmio na Arena, em Porto Alegre, para não correr riscos de entrar na zona de rebaixamento. Para isso, o treinador tem à disposição o zagueiro Rodrigo e o meia Renato Cajá, que cumpriram suspensão na última rodada. O atacante Luiz Ali, boliviano, inscrito no Boletim Informativo Diário da CBF, também pode ser uma novidade. Sem marcar gols há 3 rodadas, vamos ver se o jejum termina no domingo ou se a crise vai se instalar pelos lados do Moisés Lucarelli. E mais um gringo está chegando na Macaca, é o Jorge Mendonça, do Guarani do Paraguai, que fez a última temporada pelo Olímpia. Guarani e Ponte Preta com duelo complicado neste fim de semana. Bom, eu fico por aqui e já me despeço também da Gabi. Tchau, Gabi! Tchau, Gabriel. Muito obrigada pela sua participação. Na segunda-feira a gente conta aí para vocês o resultado dessas partidas. A gente vai encerrar já a nossa edição especial em comemoração aos 243 anos de Campinas. E é claro, eu não poderia deixar de agradecer a todas as equipes que percorreram aí. A gente tentou trazer ao longo dessa semana para vocês um pouco da história do nosso passado, né? E também o nosso presente. É para trazer uma reflexão, né, gente? A gente conhece aquela máxima que diz que é preciso estudar história para entender o presente e construir o futuro. Então, o que você aí de casa pensa de Campinas? Nós, da TV Câmara, procuramos sempre trazer para vocês as discussões que estão em pauta no Legislativo, que ajudam a construir a nossa cidade. Por isso, a gente pede sempre a participação de vocês junto conosco. Parabéns, Campinas, e parabéns também para você, morador dessa cidade. A gente se despede com imagens das passagens dessa semana e também das passagens de Campinas. Lembrando que às 6 da tarde tem a estreia do programa Terra de Carlos Gomes. É um programa de música clássica que hoje vai ter a Sociedade Filarmônica Vermoilense. Um bom fim de semana para todo mundo, um ótimo fim de tarde e até segunda-feira.